Alô, boa tarde, a paz de Cristo. Estamos entrando aqui na página Caiobim Notícias para deixar aqui uma palavra de Deus para nossos corações. Hoje é sábado, 23 de outubro de 2021. Estamos entrando aqui com mensagem de fé. Hoje a mensagem de fé é em Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 17, do versículo 6 até o versículo 19. Que Deus esteja abençoando cada um que aí apertou o play, que está aí ouvindo essa palavra do Senhor. Então vamos lá, Lucas capítulo 17, do versículo 6 ao versículo 19, onde nos fala assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, direi a esta amoreira: desargai-vos-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentando, e voltando ele do campo, lhe diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás. Tu, porventura, dá graça ao tal servo porque faz o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vós for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, esse mensagem de fé de hoje, vamos falar sobre o termo a tua fé te salvou. Então nós temos que depositar a nossa fé em Cristo, porque só dele vem a nossa salvação, só dele vem a nossa cura. Então nós temos que depositar a nossa fé em Deus. Então, a palavra do Senhor no versículo 6 está dizendo: e disse o Senhor: se tivesse fé como um grão de mostarda, direi a esta moreira: desargai-vos-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então nós precisamos ter fé como um grão de mostarda. Nós precisamos confiar mais no Senhor, porque se nós tivermos fé como um grão de mostarda e nós pedirmos ao Senhor, Ele vai nos ouvir, Ele vai atender o nosso clamor, Ele vai atender a nossa petição. Então bastamos ter fé como grão de mostarda. E o versículo 7 continua nos falando: e a qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentando, e voltando ele do campo, e diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, cinge e serve-me até que tenha comido e bebido.
e depois comerás e beberás tu. Então, que nós venhamos crer no Senhor, porque só dele vem tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos é de Deus. A gente conquistamos porque Ele permitiu que nós conseguimos. Então o Senhor, Ele está nos falando que nós precisamos ter fé como um grão de mostarda. E a palavra do Senhor no versículo 11 começa nos dizendo que tinha 10 leprosos, como diz aqui no versículo 11: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saiu-lhe ao encontro 10 homens leprosos, a quais pararam de longe. Então, e levantaram a voz, dizendo-lhe: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então aqueles 10 leprosos teve fé no Senhor, que eles poderiam ser curados. Então eles depositaram as suas fé no Senhor, e depositaram a sua fé em Deus, que só em Deus para eles ser curados. Então aqueles 10 leprosos depositou a sua fé no Filho, que pedindo as suas curas, e eles falou: mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então aqueles 10 leprosos ficaram limpos. Aqueles 10 leprosos foram sarados pela fé que eles depositaram em Deus. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Porém, dos 10 que foram curados, só um lembrou, só um foi glorificar a Deus em alta voz, só um foi agradecer a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era um samaritano. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? Então foram 10 curados, mas apenas um voltou para dar graças a Deus. Apenas um voltou para glorificar o nome de Deus. E às vezes é isso que nós precisamos fazer, porque a todo tempo Deus está nos dando vitórias, Deus está nos dando livramento, Deus está nos dando cura, e muitas das vezes nós não glorificamos o nome do Senhor, muitas vezes nem menos nós agradecemos ao Senhor. Então, às vezes nós estamos com aqueles 9 leprosos que não lembrou de dar graças a Deus, mas nós precisamos pegar como exemplo esse samaritano que foi curado. Só ele foi dar graças a Deus. Aí Jesus vai e pergunta a ele: e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então nós precisamos ter fé, nós precisamos depositar a nossa fé no Senhor. Então, que nós venhamos pegar esse samaritano como exemplo, que nós venhamos passar mais a agradecer a Deus, que nós venhamos mais dar graças a Deus pelos livramentos que Ele tem nos dado, que nós venhamos mais ter fé como um grão de mostarda, porque Deus, Ele é o Deus que tudo pode fazer. Então que nós venhamos depositar a nossa fé no Senhor, que nós venhamos depositar a Ele, porque só dele vem o nosso socorro, só dele vem o nosso refúgio. E Deus não desiste de você,
Deus, Ele sempre importa com você. Por mais que às vezes está passando por dificuldade, está passando por um momento difícil, mas sempre lembra que Deus, Ele não vai sair do barco, Ele está com você. Deus, Ele não perdeu o controle de nada, Deus está no controle de tudo. Então bastamos ter fé, bastamos depositar a nossa fé no Senhor. Nós precisamos depositar, nós precisamos confiar mais em Deus. Muitas das vezes nós perdemos algo porque nós não agradecemos a Deus, nós só queremos ganhar, mas a hora de dar graças a Deus é difícil. Então que nós venhamos meditar nessa palavra, que nós venhamos dar graças a Deus, que nós venhamos depositar nossa fé mais em Deus, que nós venhamos confiar mais no Senhor, porque Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em Isaías capítulo 6, o versículo 9 e o 10 diz assim: então disse ele, vai e vive a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesado os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, e nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. E Isaías 55, versículo 3 diz: inclina os vossos ouvidos, e vinde a mim, ouve, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando vós as firmes beneficências de Davi. Então que nós venhamos fazer uma aliança com Deus, que nós venhamos fazer uma aliança com o Pai, porque nós precisamos depositar mais a nossa fé em Deus. Então, foi essa mensagem que o Senhor nos deu. Que o Senhor esteja aí ministrando nos corações aquilo que eu não soube aqui expressar. Pai querido, Pai amado, cada pessoa que ouviu essa palavra até aqui e que nesse momento está junto comigo, orando e dando graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Que a vontade do Senhor seja feita em nossas vidas, que nós diminuímos e que o Senhor cresça, porque toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Que o Senhor abençoe cada um, o Senhor venha estar prosperando a vida de cada um, o Senhor venha estar abençoando as nossas autoridades, o Senhor venha estar abençoando a nossa Bahia, porque nós cremos que só do Senhor vem o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que o Senhor venha estar gerando empregos em nossa região. Que o Senhor venha estar curando todos aqueles que estão precisando de uma cura. Que o Senhor venha estar abrindo portas de trabalho. Que o Senhor venha estar abençoando em todas as áreas. É o que oramos e te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, essa foi aí mais uma mensagem de fé aqui na nossa página Caiobim Notícias, aqui no Facebook. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Esteja aí curtindo a nossa página, esteja ligando aí o sininho de notificações para quando nós estivermos aí entrando ao vivo para o Facebook, está enviando uma notificação aí para seu celular. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado aí pela atenção de cada um de vocês que vão aí assistir esse vídeo. Que Deus abençoe cada um. Fiquem todos na paz e esteja aí também compartilhando, esteja aí ajudando a levar o Evangelho de Cristo. Fiquem todos na paz e um excelente final de semana e um bom início de semana.